O amor que me toca me faz renascer. É força, coragem, me ensina a viver. Olá, boa noite. Nos olhos do tempo, no som Sejam do bem-vindas. Recebo, É entrego, sempre deixo uma alegria estar aqui acontecer. com vocês, nesse espaço de acolhimento de nós mesmas. É um momento de se reconectar, de desacelerar e de respirar fundo. A vida reflete o que sei vibrar. Sou fonte infinita pra manifestar. Eu sou a luz a brilhar. O meu coração faz. Então, o tema da nossa live hoje é a vergonha de pedir ajuda. Como o medo de ser julgada impede a cura emocional e a transformação da sua vida. Está todo mundo me ouvindo bem? Então tá, vamos continuar então. Para quem não me conhece, eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta e facilitadora de constelação familiar. E ajudo mulheres que vivem presas à ansiedade, ao vazio emocional e a relacionamentos desgastantes, para que consigam se reconectar com a sua essência e viver com mais leveza, com mais amor e prosperidade. É o que todos nós desejamos, né? Tranquilidade no relacionamento, tranquilidade no setor profissional. Então, vamos olhar como isso afeta a nossa vida, esse medo que muitas vezes paralisa as mulheres. Então, hoje nós vamos falar sobre o medo de pedir ajuda. E junto com ele, o que as mulheres podem sentir que é essa vergonha de buscar esse apoio, esse algo que parece ser diferente, como um método online. Mas será que esse sentimento é mesmo só seu? Será que esse medo, essa vergonha que paralisa muitas vezes é somente seu? Ou será de onde que vem isso já? Então nós vamos entender o que existe por trás desse sentimento e por que ele não é necessariamente só seu. Porque esse medo, na verdade, tem muito mais a ver com histórias que você carrega, com o que você realmente é. Então, essa live, ela faz parte do aquecimento para a Semana do Despertar Feminino, um evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar um caminho, um passo a passo como superar a ansiedade e viver relacionamentos prósperos com os outros e principalmente com você mesma. Então, a Semana do Despertar Feminino acontece do dia 5 a dia 11 de maio e para participar é bem simples. Se você está assistindo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo tem o link. É só clicar, colocar o seu e-mail e pronto. Depois disso, você vai ser direcionada para um grupo fechado de WhatsApp, onde eu vou te enviar as informações mais importantes, sem bagunça, sem excesso de mensagem, só o que realmente precisa, para aproveitar cada detalhe desse evento que a gente está preparando com muito carinho para você. O que é essa vergonha de pedir ajuda? E de onde vem esse sentimento? Você já parou para pensar como muitas
das suas decisões e pensamentos não são exatamente seus? Às vezes, nós sentimos impulsionadas a seguir de uma certa forma, ou até nós evitamos fazer algo que sabemos que seria bom para nós, mas por causa do medo, nem sempre nós conseguimos fazer isso e não conseguimos explicar direito como isso acontece. Mas tem algo maior por trás disso, algo invisível que influencia a nossa maneira de ver o mundo, de fazer escolhas no mundo, a nossa maneira de fazer as nossas escolhas no nosso trabalho, no nosso relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, aqui nós já podemos ver como existe um campo invisível que nos influencia nos pensamentos, nas nossas decisões. E isso é o que chamamos de nuvem coletiva, de ideias e padrões mentais, que nós mesmos baixamos sem perceber. E o que molda a nossa identidade, a nossa pessoa, molda a nossa vida, molda as nossas crenças, as nossas escolhas que fizemos diariamente. Então, as escolhas que fizemos até de buscar um novo conhecimento, com medo de ser julgada ou não. Então, tudo isso influencia diretamente nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. E tem muito a ver com todos os padrões e as programações invisíveis que temos aí dentro, nas camadas da história familiar, nos relacionamentos antigos, que às vezes não terminaram tão legal e não foram resolvidos. Tudo isso influencia de como você vive a sua vida hoje. Então, se teve muitos relacionamentos lá atrás, até relacionamentos de nossos pais, que não fluíram muito bem, que não foram bem resolvidos, ou até de nossos avós, tudo isso influencia na nossa vida hoje, no nosso medo, na nossa vergonha. Então, tudo aquilo que não é resolvido acaba influenciando a nossa vida. E enquanto não limpar esses conteúdos, essas feridas emocionais, essas crenças, traumas que construímos ao longo da nossa infância, todos esses padrões, eles continuam a influenciar o nosso comportamento e as nossas escolhas diárias. Então, esse pensamento primário que vem lá de trás da nossa criança, ele precisa ser curado e reconstruído. Aquelas memórias lá de trás, aquelas memórias doloridas, elas precisam ser olhadas e curadas. E eu sei que isso não é tão fácil assim. Não é. Exige tempo, exige conhecimento e muita coragem para viver o processo de crescimento. Então, tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, porque acham que é muito trabalhoso, porque não querem passar por isso, ou que simplesmente não se esforçam para chegar lá. E nós temos que começar a tirar isso por camadas.
às vezes faz uma terapia, faz outra, lê um bom livro de autoajuda. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda a tirar camadas. E às vezes faz uma terapia, faz outra, mas acha que, ai, não deu muito resultado. Mas às vezes nós temos tantas camadas ali que precisam ser limpas, que às vezes isso leva anos. Precisa se trabalhar, ter continuidade e coragem para olhar e ir limpando tudo aquilo que vem às vezes já lá de muitas gerações e daquilo que o ego construiu na sua mente. E enquanto que a gente não faz essa limpeza por camadas, porque é tipo uma cebola, sabe? A gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, só que chega uma hora que não aguenta mais, chega uma hora que a gente tem que começar a limpar essas camadas. Então a gente faz uma terapia, vai limpando uma, vai limpando outra, vai fazendo um curso aqui, vai fazendo um treinamento aí, e devagarinho a gente vai tirando camadas. Mas como geralmente são muitas camadas que a gente traz, não só da nossa infância, mas como de gerações passadas, às vezes isso demora um pouco e às vezes isso dura uma vida inteira que a gente tem que estar limpando, porque a gente tem que estar sempre fazendo algo para melhorar, sempre fazendo algo para evoluir. Então, muitas vezes, essa dor de ser julgada, como olhar para os outros, nos controla. Então, essa dor de ser julgada, esse medo constante de como que os outros nos veem, ele acaba nos controlando muitas de nossas escolhas. Mas o que a gente precisa entender aqui é que esse medo, ele não nasceu com você. Ele já é aprendido ao longo do tempo. Quantas vezes você deixou de se expressar com medo de que os outros iam pensar, que os outros iam julgar? Quantas vezes se calou, mesmo querendo falar? Quantas vezes se vestiu, agiu ou se moldou para caber em lugares onde você só queria ser aceita e vista? Então, esse medo de ser julgada vem de algo muito maior do que de uma simples insegurança. Ele nasceu de um campo mental coletivo, onde por gerações as mulheres foram ensinadas a agradar e a se conter, a não incomodar. Isso é um campo muito invisível, mas é real, feito de memórias, de crenças e histórias passadas, que vem às vezes de mãe para filha, como quem passa um vestido apertado e diz: usa porque é assim mesmo que tem que ser. Então, nesse campo, nós aprendemos que não podemos errar. E por isso que nós temos tanto medo de ser julgadas e de ser condenadas por algo, às vezes, que a gente fala ou por algo que a gente faz. Então, esse medo de errar, que nós temos que ser boas o tempo todo, corretas, impecáveis, é o preço disso. É essa desconexão com a nossa essência,
com a nossa espontaneidade e com a nossa verdade. O julgamento que mais dói muitas vezes não vem de fora, ele vem de dentro. Daquela voz interna que repete aquilo que você registrou lá na infância. Aquilo que nós construímos entre nós com os eventos que nós fomos pegando durante a infância. E tudo aquilo que vem do nosso sistema familiar ou até do bullying da escola. Tudo isso vai se criando dentro de nós, moldando a maneira de como nós nos vemos e como nós nos tratamos. Faz sentido para você? Então, esse medo do julgamento, a necessidade de aceitação, o olho do outro pesa, porque em algum momento da vida o seu valor foi condicionado ao que os outros aprovam. E aí nós passamos a acreditar que nós não somos valiosas. Que para ser valiosas, nós temos que ser aceitas, aprovadas ou validadas pelos outros. Então, vamos falar um pouco agora dessa rejeição primária. Se você foi ignorada ou rejeitada na infância ou muito criticada, você aprendeu a sobreviver se anulando e agradando. Buscar ajuda seria desagradar, chamar atenção, sair do padrão. E isso ativa memórias inconscientes de dor. Memórias que nos fazem sentir aquela insegurança. Ou até se sentir culpada por buscar o que precisamos. Então, existe um campo coletivo de ideias e de crenças e de padrões emocionais, que quase é como uma nuvem mental, que influencia diretamente a maneira de como você vê o mundo. E essa nuvem coletiva é todo esse nosso sistema familiar. É todo esse clã que nós fizemos parte. Ele influencia no seu modo de ver o mundo, no seu modo de viver com sua família, com seus filhos, com a religião, com a cultura, com a sociedade. Tudo isso nos influencia. E esses fatores muitas vezes são invisíveis e eles acabam moldando suas crenças, seu comportamento e tudo aquilo que você acredita ser possível para a sua vida. Então, se você tem muitas crenças de que não consegue, de não é capaz, e você não tem essa permissão para ir além, às vezes a gente fica no meio do caminho, porque o medo ele paralisa, ele te deixa no meio do caminho. E às vezes você não está só com medo porque quer, está com medo porque está conectada a uma lealdade invisível, de não ultrapassar os limites que a sua família jamais ultrapassou. Que louco isso, né? Então, esse medo de ser julgada não nasceu em você.
Ele foi aprendido ao longo da vida e carregado por padrões que você foi absorvendo muitas vezes sem perceber. Porque nós somos uma esponja, né? A gente vai pegando tudo pelo caminho. Já vai pegando ali na gravidez da mamãe, a gente vai pegando na nossa infância, a gente vai trazendo de outras gerações. Então, quantas vezes você já deixou de fazer algo por causa do medo? Porque os outros iam pensar, porque os outros iam julgar. Até a maneira de se expressar. Então, quantas vezes se calou mesmo querendo falar? Quantas vezes se vestiu, agiu e se moldou para caber em lugares onde você só queria ser aceita? Esse medo de ser julgada, ele vem de algo muito maior do que uma simples insegurança. Ele nasce muitas vezes de um campo mental coletivo, onde por gerações mulheres foram ensinadas a agradar e a se conter e a não incomodar. Então, muitas vezes as mulheres tiveram que se calar, tiveram que ficar quietas, passaram medo, como hoje está acontecendo muito. Está cada vez mais assustador isso. E muitas vezes esse medo ele vem já de muitas gerações. Muitas mulheres que passaram por isso, mas caladas. Então, esse campo invisível, ele existe lá, mas ele é real. Ele é feito de memórias, de crenças e histórias que foram passadas de mãe para filha. Com quem passa várias às vezes dores, passa sentimentos. Muitas vezes a gente olha para nossa mãe, a gente não sabe o que está acontecendo com ela, mas a gente vê uma dor ali nela. Só que às vezes ela não fala para gente, mas a gente acaba sentindo isso. E às vezes ela sentia essa dor da vovó. Então, nesse campo, nós aprendemos que nós não podemos errar, que nós temos que ser boas, corretas, impecáveis. E esse é o preço disso. Essa desconexão com a nossa essência, com nós mesmos, com a nossa espontaneidade, com a nossa verdade. Então a gente precisa desconstruir essas crenças e trabalhar elas. Trabalhar essa história familiar que você construiu sobre você mesma, aquela história lá da infância. Então, às vezes a gente tem tanta coisa para trabalhar que a gente tem que estar sempre trabalhando nesse autoconhecimento, fazendo alguma terapia, fazendo um trabalho terapêutico para que a gente consiga vencer todas essas camadas. Eu acredito que nunca a gente consiga limpar tudo, mas limpar o mais importante, para que a gente consiga viver com mais leveza, com mais tranquilidade dentro do nosso sistema familiar, com nossos filhos, com nossos netos. E que essa mentalidade a gente consiga fazer as coisas acontecerem, os nossos sonhos, os nossos projetos.
que a gente pode construir aquilo que a gente tem em mente. Porque às vezes a gente se perde no meio desse caminho e acaba desistindo. Então, essa programação errada, ela pode estar influenciando em tudo na vida e pode ser a raiz do seu sofrimento, do seu medo de agir, o medo do julgamento, que vem de dentro, da voz interna, e se repete aquilo que já tem nesse sistema. Quando você reconhece esse campo, você pode escolher sair dele, mas a gente tem que reconhecer e se localizar onde que a gente está, para que a gente pode criar esse novo espaço interno, onde você se permite ser quem é, com verdade, com a alma, com a imperfeição e com tudo. Que nós não somos perfeitas, ninguém é perfeito. E quando a gente olha com toda essa imperfeição para a gente, o que eu posso melhorar ainda para ser melhor? Aí eu estou na minha verdade. Porque a liberdade emocional, ela começa quando você escolhe liberar esses personagens que muitas vezes a gente cria dentro de nós, em busca de ser aprovada, de ser vista. E essas programações invisíveis, elas sabotam a busca por ajuda. Por isso que às vezes a gente tem essa dúvida de buscar essa ajuda online. Então, o caminho da cura, ele não é instantâneo. A importância dessa continuidade no processo terapêutico é porque o conhecimento, ele é um caminho contínuo de aprendizagem para ir liberando as camadas, ir corrigindo, fazendo movimentos de cura, estudos, treinos, para tirarmos mais uma parte do que está nos influenciando, nos afetando, nossas relações no trabalho, nos relacionamentos afetivos. Então, são camadas e camadas que nós vamos descascando. Então, falar sobre o falso mito da solução rápida é como a verdadeira transformação que exige comprometimento. Não existe uma solução rápida de cura dessas camadas, porque todo movimento que a gente faz, ele precisa de um tempo para madurar. E esse pensamento de que buscar ajuda é fraqueza, ele precisa ser ressignificado. Então, o medo de falhar, como com um método online, muitas mulheres têm essas dúvidas. Será que isso funciona? Mas o que é isso? Essa fala da resistência ao novo e da desconfiança é como uma defesa emocional. Então, dizer o problema não é o método, é quando e quanto você se permite que ele atua em você, porque o online ele funciona muito bem. O que importa é a sua entrega, porque você é o canal principal da sua própria cura. A verdadeira cura, ela só acontece se você se permitir. E ela é feita por camadas. A gente vai tirando uma camada, depois fazendo outro movimento, tira outra. Então, a terapia emocional, ela não é uma mágica, ela é um processo. Você pode até ter feito algo antes
e achar que não funcionou. Mas às vezes você começa a limpar uma camada, mas para. Mas a raiz continua ali. Como são muitas camadas de dor, de crenças, de lealdades familiares, camadas de proteção que a gente faz, essas compensações que a gente faz, cada camada que cai, você se aproxima mais da sua verdadeira essência. Cada camada que você cura, mais você se conecta com a sua verdade. Então, esse pensamento primário de que precisa ser, ele precisa ser curado. Buscar ajuda não é fraqueza, mas é aquele pensamento que você precisa curar. Ele precisa ser transformado, porque buscar ajuda é coragem, é um ato de amor próprio, é romper com esse ciclo de abandono emocional que se repete já há tantas gerações. E você pode ser a mulher que transforma a sua história. Você pode ser a primeira mulher a começar a curar a sua história familiar. Porque quando queremos formar uma família saudável, nós temos que curar essas memórias e ir limpando as camadas que foram guardadas ali. E se a gente não limpa essas camadas, essas dores só vão caminhando e vão continuando. Então, você pode ser a primeira mulher do seu sistema familiar a fazer isso. A começar a tirar essas camadas que estão ali e que precisam ser limpas, para que essa família possa ser saudável e pode curar essas memórias que estão ali. Lembrando que essa live é a quarta live de uma série de lives do aquecimento para a Semana do Despertar Feminino, que acontece do dia 5 até o dia 11 de maio. Será uma semana onde eu vou te mostrar um caminho para superar a ansiedade e viver relacionamentos mais prósperos, viver com mais leveza. Então, se você ainda não se inscreveu, o link ele está aqui na descrição do vídeo. Se você está no Instagram, é só clicar no link que tem aí na minha bio. E a bio do Instagram é aquele textinho pequeno logo abaixo do meu perfil. Ali tem o link para você fazer a sua inscrição gratuita na Semana do Despertar Feminino. Então, só para lembrar de curtir a live e para você não perder a próxima aula do aquecimento, que está muito especial. E se você sente vergonha de pedir ajuda, talvez esteja repetindo a dor de uma mãe que nunca teve apoio, ou de uma avó que foi silenciada, de uma linhagem feminina que aprendeu a sobreviver, mas nunca aprendeu a florescer. Mas você pode ser a primeira para quebrar esse ciclo. E não precisa fazer isso sozinha. Estamos aqui para apoiar. Obrigada por abrir o seu coração e se permitir refletir e sentir. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas escolheu estar aqui. E isso mostra o quanto a sua alma está em busca de autoconhecimento, de cura e de conexão, e de florescimento com essa pessoa que está aqui dentro e que quer sempre melhorar, florescer e crescer. A vergonha que tantas vezes te paralisou, hoje foi acolhida. O medo de ser julgada, hoje foi iluminada. E isso já é
parte da sua libertação. Então leve com você a certeza de que você não está sozinha e que busca ajuda. Isso é um ato de amor. Quando você busca essa ajuda, um amor por si mesma. Sempre é muito bom estar com vocês. Gratidão profunda a cada uma de vocês que esteve aqui comigo. E qualquer dúvida que tiver, bota aqui embaixo nos comentários que eu vou responder um a um. Tchau, tchau e até a próxima live.